Vamos lá. Nesse vídeo, a gente vai ver aí um exemplo de problema resolvido de taxas relacionadas. A ideia é trazer mais um exemplo, né, acrescentando aos que já tem no texto, e ilustrar aqui, né, apresentando um pouco da técnica de resolver problemas desse tipo. Então, vamos começar aí enunciando o nosso problema. Tá? Um braço mecânico preso no solo desloca um objeto ao longo de uma trajetória retilínea vertical. Determine a velocidade de deslocamento do objeto quando o ângulo entre o braço e a horizontal é π/6, sabendo que, nesse instante, o braço se esticava a uma taxa de 1 metro por segundo. Vamos entender um pouco o problema, né? Bom, o problema fala, né, que um braço mecânico aqui, um braço está deslocando um objeto numa trajetória vertical, né? Retilínea e vertical. Então, como a gente pode ver aqui, tá? É claro que para que ele faça isso, né? Uma vez que essa distância aqui de baixo é constante, né? Ele vai ter que esticar, né? Comprimir ou esticar o braço, tá? Então, né? A gente pode pensar aqui algumas grandezas relacionadas, né? A gente pode pensar que o comprimento do braço, L, né? Ele tem alguma relação aí com esse ângulo formado, θ, né? E com o Y, que é a posição vertical aqui do corpo, tá? do objeto. Então, nós temos aí, em princípio, essas três grandezas envolvidas, tá? Vamos ver como a gente consegue relacionar para que a gente consiga encontrar aí o que foi pedido, né? Que é a velocidade com que o corpo se desloca, né? Velocidade aqui seria, né, a variação dessa grandeza y. Então vamos lá, vamos seguir. Bom, né, as grandezas envolvidas, como nós vimos, são o comprimento do braço, L, a posição vertical do objeto, Y, e o ângulo de inclinação do braço, tá? Né? Lembrando aqui, né, do problema, né, que é dado um instante, né? Ele quer saber a velocidade de deslocamento do objeto, né, quando o ângulo entre o braço e a horizontal é de π/6. Então ele quer a variação, né, dessa grandeza aqui, que nós chamamos de y, quando o ângulo aqui é de π/6. Então, né, o que a gente quer aqui no instante dado, a gente quer a velocidade do corpo. Ora, a velocidade dele é exatamente a derivada da posição vertical y dele, né? E é dito que naquele instante o braço se expandia a 1 metro por segundo. Então, nós sabemos a variação do L, né? A variação do L com relação ao tempo, né, é 1, né? 1 metro por segundo. Então, é dado esse ângulo, é dado o dl dt no instante, e nós queremos saber o dy dt, a velocidade, né? Que é aqui a derivada da posição y. Bom, então nós precisamos para isso, né, relacionar essas grandezas, né? A gente tem aí, usando Pitágoras, né, já que aqui, né, é vertical e aqui a base, a trajetória é vertical e o chão é horizontal, né? Nós temos aí um triângulo retângulo, então nós temos que y² mais 3² é igual a L ao quadrado. Sabemos ainda que o seno de θ é o cateto oposto, y, sobre a hipotenusa L. E que a tangente de θ é o cateto oposto y sobre o cateto adjacente 3. Né? Agora, lembrando mais uma vez que nós queremos dy dt conhecendo dl dt. Então, pensando no que a gente quer e no que a gente tem, qual dessas relações talvez seja mais interessante?
Qual apresenta aí o y e o L? Né? Talvez qual delas seja mais direta para a gente trabalhar? Bom, eu acho que aqui nesse caso fica muito claro que é a primeira, né? Y² mais 3² igual a L². Então vamos lá. Partindo dessa relação, vamos derivar em função do tempo. Vamos derivar em relação ao tempo. Tá? A derivada de y² em relação a t, bom, vai ser, né, 2y, porque é a derivada de y², vezes, pela regra da cadeia, a derivada de y em relação a t. Eu não estou derivando em relação a y. Né? Se eu estivesse derivando em relação a y, a derivada de y² seria 2y. Mas eu estou derivando em relação a t. E o y é uma função de t. Então, pela regra da cadeia, eu derivo o quadrado, derivada de y² 2y, vezes a derivada de y. Derivada de 3² bom, 3² é 9, é constante, derivada é 0. Derivada de L², 2L dl dt. Né? Mais uma vez, pela regra da cadeia. E, portanto, eu tenho que, né, corto 2 com 2, passo o y aí para o outro lado dividindo, nós temos que dy dt, que é quem a gente quer, é L sobre y dl dt. Então, né, temos essa relação. No instante dado, lembrando que no instante dado, a gente tem, né, o ângulo aqui de π sobre 6, tá? Né, o ângulo do braço com a horizontal. Então, no instante dado, nós temos que y, né, cateto oposto sobre 3, que é o cateto adjacente, é a tangente de π sobre 3, de π sobre 6, desculpa. Tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. E assim, y é igual a raiz de 3, né? Cortando os denominadores aqui. Tá? Mas, também olhando aí para o triângulo, né, nós temos que o cateto adjacente a π sobre 6, que é 3, sobre a hipotenusa, que é L, é igual ao cosseno de π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2. Portanto, L é igual a 2 raiz de 3 sobre 2. Desculpa, 2 raiz de 3, não tem isso sobre 2. E, além disso, é dado que dl dt é igual a 1 nesse instante, né? Porque é dito que o braço expande 1 metro por segundo. Então, a variação instantânea aí do comprimento do braço L é 1, né, em relação ao tempo. Então, voltando aqui para essa relação que nós obtivemos, né, substituindo o y, o L e o dl dt que nós encontramos, nós temos aí, né, que dy dt é igual a L sobre y, né, é 2 raiz de 3 sobre raiz de 3, vezes dl dt, que é igual a 1. Então, né, corta a raiz de 3 com a raiz de 3, nós temos que dy dt é igual a 2. Portanto, encontramos o que nós queríamos. Né? O objeto se desloca verticalmente, né, naquele instante ele se deslocava verticalmente a 2 metros por segundo. Agora, 2 metros por segundo para cima. Tá? Como é que a gente sabe que é para cima? Y, né, a grandeza y, é a posição do corpo em relação ao chão, né, a altura do corpo. Uma vez que nós encontramos que dy dt é 2, é positivo, significa que esse y está crescendo com o tempo. Então, a altura está crescendo. Se a altura está crescendo, o corpo está se deslocando para cima. Certo? Bom, esse foi um exemplo aí de taxas relacionadas, né, de problemas de taxas relacionadas. O que nós fizemos foi encontrar uma relação entre as grandezas envolvidas, né, alguma relação entre as grandezas envolvidas, aquela que desse, aquela onde tivesse a grandeza cuja variação eu quero encontrar, a grandeza cuja variação eu tenho, né, e a partir disso a gente derivou, né, essa relação e substituiu aí o que a gente sabia naquele instante. Tá? E isso permitiu que a gente encontrasse aí o dy dt, né, usando o y, o L e o dl dt daquele instante.